Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de junho de 2026. E nesse horário, né, das 17h30, nós estudamos essa obra, essa publicação de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, essa obra maravilhosa, fundamental para todos aqueles que trabalham, estudam sobre mediunidade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer as bênçãos, para agradecer pela saúde, pela paz, para rogar ao Pai que nos dê ombros fortes, que abençoe o nosso lar, abençoe a nossa vida, o nosso trabalho, que a gente possa continuar buscando trabalhar, crescer, e também pedir ao Senhor que abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos mais sofridos, né? E precisam tanto da ajuda do Senhor. Que o Pai nos fortaleça, que o Pai tenha compaixão desses nossos irmãos mais sofredores e que possamos continuar o nosso trabalho. E pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Livro dos Médiuns, nós estamos aqui estudando a parte segunda, capítulo 17, da formação dos médiuns. Hoje nós vamos começar da questão 208, 208. Diz assim Kardec: tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, né? Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns. Como se tem procurado é, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de complexão delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos na faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. Então, ele está falando aqui de métodos, né? Processos para a formação de médios, e surgem em todos os lados. E ele fala aqui que alguns vêm lá do outro lado do Atlântico. Ele estava falando da América, que aqui na América também estava se desenvolvendo, né? Esse tipo de trabalho. Então, ele fala aqui: não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico. Ora, se ele está na Europa, né? Então, outro lado do Atlântico só pode ser onde? Na América. Então, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo. Então, era alguma tipo, né, de exercício, era um tipo de trabalho onde tinha que se fazer muitos movimentos, sabe? A coisa muito gestual. E ele diz que não, não tem necessidade desse tipo de coisa, né? 209. No médio aprendiz, a fé, isso aqui é muito interessante, gente. Também uma maneira que foi muito interessante também, o estudo da questão 347, tá? Essa também foi muito, muito interessante. Então, ele diz aqui, no médio aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Então, ele está querendo dizer o quê? Que o médio não precisa ser aquele
poço de fé. Não precisa ter aquela fé granítica, né? Então, a fé não é a condição rigorosa, sem dúvida, e segundo os esforços. Mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Então, você pode ter uma certa fé, não precisa ser aquela fé, né, que remove montanhas, que a gente ainda não tem, né? Mas tem desejo de desenvolver bem a mediunidade, tem boa vontade, está bom para começar. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado. Nem estavam esperando por aquilo. Enquanto que crentes sinceros não conseguem. O que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica e não à questão da fé. Né? Aquela fé, se fosse assim, todo aquele de uma fé granítica, que vive dentro da igreja, que vive dentro do centro, né? Ali, todos seriam médios. E não é bem assim. 211. O primeiro indício, e ele fala, e se prende a uma disposição orgânica, aquilo que nós já estudamos. Quando, antes de reencarnarmos, lembra? O nosso perispírito é preparado para esse tipo de coisa. Se não for preparado, você vai ser um médium como outro qualquer, muito simples. Então, nós já estudamos isso. Aquele que vai reencarnar como um médium ostensivo, isso tudo é preparado antes da reencarnação dele. É tudo organizado no seu perispírito. Por isso que ele falou aqui. Prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Né? A mão fica ali, né? Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente. E a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência, nem propeli-la, nem, não, vai lá, vai lá, vai lá, nem oferecer, deixa a coisa fluir naturalmente. Alguns médios escrevem desde o princípio correntemente, com facilidade. Às vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Principalmente no passado, né? Aonde, quando uma criança vai começar, vai para a escolinha, vai para se alfabetizar, é necessário que você faça com ela alguns exercícios. É necessário você dar uma massinha, lembra? Porque a criança pega massinha, a criança vai trabalhando esse tipo de coisa. Quando você não trabalha com a criança não tem não passa, né, por aquelas séries iniciais, que é maternal, jardim, onde tem todo esse tipo de trabalho, né, para facilitar a visualização, para trabalhar a lateralidade, né? Fica mais difícil a alfabetização. Quando a criança, desde o início, passa por esses processos, ela se alfabetiza com mais facilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. No meu tempo, só tinha jardim de infância. Só tinha jardim de infância. A gente entrava no jardim de infância e eu entrei no jardim de infância, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E até que eu peguei um jardim de infância bom, foi daquela escola Vitor Meirelles, ali ali, quem vai para a Cidade de Deus, né? Muito bem. Então, a gente tinha aula de pintura, eu me lembro, pintura, massinha, uma série de coisas. Tanto que quando eu terminei o jardim de infância, eu já estava pronto para a leitura. Entrei no primeiro ano, que era primeiro ano, no meio do primeiro ano eu já sabia ler e escrever. Mas até hoje, eu tenho uma dificuldade, algo que não foi bem trabalhado.
é o recorte. Eu, com uma tesoura na mão, é um problema. E eu sei que isso é uma coisa que eu não trabalhei bem. Quando eu vou cortar alguma coisa, se você me der um pedaço de papel grande, ou eu tenho força para segurar tudo isso, força na mão eu sempre tive muito. Mas o meu corte não é aquele corte reto, entendeu? Se eu for pegar coisa muito grande, alguém ter que pegar lá na ponta, eu segurar aqui para poder. Senão eu vou dentando, cheio de dente. Eu vejo pessoas que pegam e cortam aquilo. Eu sinto que eu tenho essa dificuldade com corte. Com desenho. Nossa, com desenho, então, eu sou um horror. Eu sou um horror com desenho. Horror com desenho. Trabalhar com as mãos, trabalhei com massinha, mas não foi uma coisa muito intensa como é hoje, né? Então, para fazer trabalho fino com as mãos, eu sou uma desgraça. Trabalho fino com as mãos, costura, bordado, crochê, tricô, eu nunca consegui. E olha que eu tentei. Eu nunca consegui fazer. Nunca. Qualquer trabalho, mas até cozinhar, eu faço o necessário. Mas sabe, cozinhar, como eu vejo, minha filha cozinha muito bem. Cozinhar, sabe? Fazer uma massa com as mãos, eu sou um horror. Não dá, eu não gosto. Agora, me dá uma coisa bruta para fazer. Eu sou espetáculo. Me dá uma furadeira na mão para furar a parede. Eu furo tudo, penduro tudo, faço prateleira, penduro planta, penduro secador. Me dá um martelo, eu faço uma festa. Me dá um objeto para fazer marcenaria, eu sou ótima. Eu sou boa com serrote, colher de pedreiro, martelo, tudo que for bruto para fazer com as mãos, eu sou uma festa. Eu já fiz trabalho de bombeiro hidráulico, eletricista. Eletricista eu não gosto muito, não, por causa do perigo, mas eu faço. Tudo. Fazer obra. Olha, se eu não viesse para Petrópolis, eu ia fazer um curso que tinha lá perto da Taquara, numa escola, para pedreiro, que abriu um curso de pedreiro para mulheres. Eu ia, porque eu gosto desse negócio. Entendeu? Eu sinto que na minha infância, eu não trabalhei bem com as mãos. Entendeu? Hoje, coisa que as crianças, que hoje tem, a criança vai para a creche, na creche já começa, né? Creche, aí tem a criança vai com 3 anos para a escola, às vezes até com 2, né? Então ela passa por todas aquelas fases. Então ela trabalha essas coisas lúdicas, que para ela, na hora da alfabetização, é muito rico. Né? Você sente que a criança segura um lápis, que é uma maravilha. Isso foi a única coisa fina que eu aprendi a fazer e sempre fiz muito bem foi usar isso aqui, ó, lápis e caneta. É incrível, né? Porque a minha mão, para, para as coisas brutas que eu faço, não seria. Eu tenho uma letra desenhada. Eu escrevo com lápis e caneta, e nunca escrevi torta, não. Sempre peguei o lápis direitinho e sempre escrevi bem. E o engraçado, se você me der uma folha de papel ofício, eu escrevo tão reta como se eu tivesse uma linha. Eu escrevo como se fosse uma folha de papel ao maço com pauta. Me dá qualquer papel, eu escrevo retinho de um lado a outro. Se você botar uma régua, você vê, ó, certo. Aí são as coisas que eu não entendo. É a única coisa fina que eu sei fazer com a mão. É escrever. O resto, todo outro tipo de trabalho fino, já tentei, não consigo, né? Então, ele vai falando sobre isso, né? Que alguns, muitas vezes, não traçam, senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Que antigamente, né, as crianças sofriam. Se a criança era canhota, meu Deus, tinha mãe que amarrava o braço esquerdo da criança, né? Para forçar a criança a escrever com a mão direita. Olha que ignorância. Quantas crianças sofreram com esse tipo? Tal do caderno de caligrafia.
psicografia, lembra? Meu Deus, como a criança sofria com aquele bendito caderno porque tinha que fazer a letra desenhada e a criança não tinha aquela letra desenhada. Meus maridos sofreu com isso. Até hoje ele é canhoto e não, fizeram de tudo, mas não conseguiram. Ele continua canhoto. E a letra horrorosa. Tem canhotos que têm a letra linda. Meu pai era canhoto, tinha uma letra espetacular. Outros têm uma letra. Então, isso aí, eu acho que isso vai da personalidade da pessoa, essas coisas. Mas às vezes tentam, né, colocar ali dentro de certos padrões, e a criança sofria muito com isso. Então, ele diz aqui: em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Isso até no aprendizado da escrita. Alguns médios escrevem desde o princípio correntemente, com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem o espírito que é para lhes soltar a mão, né? Isso era feito com as crianças, é feito até hoje, para a criança ter a mão assim mais solta. Em se prolongando demasiado esses exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Então, se começar a perceber que a tua escrita ali na psicografia está saindo aquelas coisas muito absurdas, começa a pensar na possibilidade do espírito comunicante estar, de alguma forma, interferindo para que a coisa não corra bem. Neste caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência deles. Então, nesse caso, começa a pedir com mais intensidade a ajuda da espiritualidade, da boa espiritualidade. Aí ele diz aqui, né? Se apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médio parar. Se ele vê, depois de muito tempo, que nada está saindo de bom, é bom ele parar. Uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém se aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação aos espíritos obeteiros. Então, se você começa a perceber que você está ali no trabalho de psicografia, mas começa a sair aquelas letras grandes, começa a sair muita bobagem, para, porque talvez você esteja sendo vítima de espíritos zombeteiros. A estas observações acrescenta um espírito. Há médios cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão, é inútil continuarem. Será gastar papel em pura perda. Então, se depois de meses de treino, o máximo que você consegue é um sim ou não, ou algumas palavras soltas, ou apenas garatujas, para. Porque você está numa pura perda de tempo, pode estar fazendo outra coisa, estudando outra coisa, entendeu? E está gastando papel à toa. São médios, aí ele fala, são médiums, mas médios improdutivos. São médios, porque todo mundo é médio, mas improdutivos. Aí também vai do quê? Da vaidade da pessoa, entendeu? Porque tem aquela pessoa que diz, não, eu quero escrever como Ivone Pereira, eu quero escrever como Divaldo. Ela não aceita, né, que ela não será uma grande média de psicografia. E aí ela fica ali tentando, e aí isso pode descambar no futuro para uma mistificação, né? Então ele fala, bota o pezinho no chão e cai na real. Aí ele diz aqui, demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. É aquele caso que eu falei para vocês da Joana com Divaldo. O que começou, aquele baú cheio
psicografia, que ele quase teve uma síncope, quando ela disse assim, ó, agora queima tudo. Ele, como queimar tudo não presta para nada. Vamos queimar antes que você tenha a tentação de publicar. Queima tudo. Porque aí foi tudo só teste, não serve para nada. Né? Ô, Então, Rosa, oi, há fala. muitos anos atrás, antes de eu ir para o CEOI, eu participei de um treinamento de psicografia. Aí, o que que eu fazia? Eu escrevia o que vinha na minha mente, sabe? Aí eu ia escrevendo. Mas aí depois eu ficava assim pensando, será que é mesmo um espírito, que essa mensagem está vindo de um espírito? Ou é coisa da minha cabeça? Porque eu achava que era meu pensamento. E aí, toda vez, toda semana que tinha um treinamento que eu participava, eu escrevia exatamente as coisas que vinham do meu pensamento. Aí, não sei, Você não foi adiante para ver. não fui adiante, porque eu estava cheia de dúvidas, sabe? Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou continuar, não. Às vezes é aquela coisa. Se for, iria voltar. Ia haver uma oportunidade de você voltar. Se não voltou, é porque não era para você mesmo. Né? Mas eu não sentia nada assim, né? Vontade de escrever à mão, sentindo alguma coisa, nada. Era só escrevia o que vinha no meu pensamento. Só isso. Porque não era para ser mesmo. E aí ele diz assim, que essas primeiras comunicações devem ser consideradas meros exercícios. Porque essas primeiras comunicações, é confiada a espíritos secundários, né? Esses espíritos que não têm ainda uma grande evolução, um grande conhecimento. O grande problema, gente, é o seguinte: que, na atualidade, muitas vezes, nós estamos encontrando muitos livros sendo publicados com esses textos de espíritos secundários. Entendeu? Muitos médiuns, que são médiuns psicográficos, já nas suas primeiras escritas, primeiras mensagens que vêm do alto, eles já vão que publicando. Então você às vezes pega certos livros e diz assim: meu Deus, é pura água com açúcar, é uma copiada de outras obras, sabe aquela coisa? Copiada de outras obras. Você percebe nisso. É o que ela fala aqui. As primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. E tem gente que já vai publicando isso. Por isso, você encontra muito material aí que não vale a pena. Tem uma capa bonita, uma história tipo a tal do beletrista, né? Aquela história, daquele drama sanguinário. Aí tem gente que gosta desse tipo de coisa e compra. Mas se você for olhar, não tem o objetivo que um livro espírita deve ter, de esclarecimento e consolo. Não tem. Nenhum. E aí ele diz aqui, são espíritos secundários, que normalmente atendem os médios que estão iniciando nesse trabalho de psicografia. Por isso, não se deve publicar esse tipo de texto, mensagem. Aí ele diz aqui, não se lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escritas. São espíritos, né, que trabalham apenas com mestre de escrita, para ajudar você a soltar a mão, a treinar, tá? Para desembaraçarem o médio principiante. É quase professor de caligrafia. Professor de caligrafia. É mais ou menos isso. Não creais sejam, alguma vez, espíritos elevados. Isso aqui que é um banho de água fria em muito médio que está começando. Porque ele acha que já começou
com Paulo de Tarso, tá? Não creais, sejam alguma vez espíritos elevados, os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Então, não são espíritos elevados. Não são. Acontece, porém, que se o médium não colima, não aspira, né, um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. É aquela coisa. Se você não aspirar, não desejar realmente realizar o trabalho sério, esses espíritos aí vão ficando com você. E o que você vai produzir é um material que não tem muito valor. No início, era bom estar com eles. Mas depois que você começa a estudar, se torna um médium mais, vamos dizer assim, encorpado, você necessita, né, crescer. Mas se você não aspira nada de melhor, vai ficando com eles. E aí, de um professor para as coisas iniciais, ele passa ao teu lado. E você não vai produzir nada de muito valor. Tá? Quase todos os médiuns passaram por esse cadinho, né? Quer dizer, de produzir esse material inicial que não tem muito valor, para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso, a captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, é você que tem que se esforçar para, ó, ir subindo de patamar. É você. Para poder começar a chamar o quê? A atenção, atrair a simpatia dos espíritos superiores. Os espíritos secundários podem ser muito simpáticos, muito bonzinhos, mas com eles você não vai conseguir realmente produzir material que venha consolar e instruir realmente. Material sério, você não vai conseguir. Ah, vai do livre-arbítrio de cada um. Né? 211. O escolho, quer dizer, o escolho é a dificuldade. Com que topa a maioria dos médios principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores. E devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. E fique feliz quando eles forem apenas levianos, que tem os maus. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio. Isso aqui tem que sublinhar. Toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil de embaraçar-se deles. É aquele negócio. Você até sabe como é que o negócio começa, mas não sabe como é que vai terminar. Gente, em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Você tem que olhar suas companhias, você tem que olhar o que você faz. Por exemplo, tem pessoas que adoram ter amizade com pessoas levianas, com aquelas pessoas que não estão nem aí para a hora do Brasil. Adoram. Isso pode, no futuro, trazer para você problemas, não é? Ah, às vezes é aquela coisa. A pessoa diz assim, não, ele anda naqueles lugares assim, ele faz aquelas coisas erradas, mas é boa gente, é bom amigo. Um dia esse bom amigo foi você numa fria. Quantas pessoas morreram por causa de bons amigos? Lembra? Às vezes você está numa. Você vem do seu trabalho, vem da sua faculdade, aí encontra aquele bom amigo na esquina, fica ali batendo papo com ele, pá, pá, pá. Daqui a pouco chega alguém que quer tirar uma satisfação com ele. Essa pessoa
que é do mal, vai dizer para você: fulano, vai para casa, que a minha conversa é só com ele. Quantos morreram nessa história? Não tinha nada a ver com o negócio, mas estava lá na hora, com aquele bom amigo. Na hora, não é? Eles não fazem a separação do joio e do trigo. Ah, tá com ele? Quer nem saber. Não é assim que acontece muitas vezes? Quantas pessoas sofreram o pão que o diabo amassou por causa dos bons amigos? E não tinham, uma vez, nem muita coisa a ver. Mas, na hora que passou a tempestade, eles foram levados juntos. Não é assim que acontece às vezes? É. Então a gente tem que, ó, bom dia, boa tarde. Ô, você tá bem? Ó, casa. Porque pode ser um bom amigo, né? Pode ser simpático, mas faz coisas que não são legais. Né? É o que o pessoal chama de. É um bandido simpático. Não tem assim? Ele faz umas coisinhas aqui e ali, né? Prejudica um aqui, mas é boa gente pra caramba. Eu lembro, falando assim, de uma tia que eu tenho, já desencarnou, que esses parentes que somem e a gente não vê mais, irmã da minha mãe. Ela viveu 50 ou 60 anos lá na Ilha do Governador, num lugar que hoje é impossível você ir. Mas quando a gente era criança, adolescente, a gente subia, descia, lá o morro onde ela morava, não tinha perigo, não tinha problema nenhum. E ela era parteira. Então, a maioria daquela rapaziada dali nasceram com ela. E ela conhecia a maioria desde criança. Na idade adulta, muitos deles eram criminosos, usuários de drogas, ladrões, faziam parte disso aqui. Aí passava na casa dela, oi, tia, oi, ela, oi, batia a pauta. E ela olhava, a gente dizia assim, a minha mãe, a gente dizia assim, tia, olha, aquela pessoa boa, que nada, ele faz isso, é um bom menino. Que nada, eu conheço a mãe dele, é gente boa. É que ele faz umas coisinhas aí que não deve fazer, mas é gente boa, entendeu? Esse tipo de coisa. Graças a Deus, ela nunca teve problema. Quando a coisa lá foi ficando difícil de morar, aí ela vendeu a casa e foi embora. Mas tem muita gente que faz isso. Abre a porta da sua casa para pessoas assim, que você sabe que não está fazendo coisa boa, mas é simpática, às vezes até quebra uns galhos para você. Mas um dia a coisa pode não acabar bem. Então, é o que ele fala aqui, ele diz isso, né? Que a dificuldade com que topa na 211 a maioria dos médios principiantes é o de terem de se haver com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes, quando são apenas espíritos levianos, porque toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio. Porque às vezes é espírito brincalhão, e nessa história você acaba deixando esse espírito comandar o seu trabalho. Por isso que ele está dizendo, porquanto em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Quem trabalha na mesa mediúnica cansou de ouvir muitas vezes o espírito dizer assim: engraçado, antes me chamava, pedia minha ajuda. Agora está tendo problema, quer se livrar de mim. Não vai se livrar tão cedo, não. Lembra, Eloá? Quantas vezes a gente escutou isso? Quantas vezes a gente escutou isso? Agora que a coisa está ficando feia, que está tendo problema, quer se livrar da gente. Ah, não vai se livrar assim, não. É alguma coisa que você começou deixando correr, ou chamou, pediu ajuda, sabendo que o que estava pedindo não era bom, e sabendo que não estava pedindo para gente boa.
porque se fosse espírito bom, não ia nem conversar com isso com você, e você não se atreveria a pedir. Você pediu porque você sabia para quem está pedindo. Agora que ele está cobrando, você não quer pagar. E aí não vai ser fácil se desvencilhar dele. Aí ele diz aqui, né? É ponto este de tal modo capital, quer dizer, é isso de tal importância, sobretudo em começo, que não sendo tomadas precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Então, era alguém que poderia ser um bom médium, mas se deixou envolver por coisas inadequadas, perdeu sua oportunidade. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera, mas, como ele disse, não precisa ser aquela fé granítica, sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, seu amigo espiritual. E é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de espírito familiar. Ah, é meu espírito familiar. Vamos dizer que a gente tenha vícios, muitos problemas morais. Ora, se ele é o meu espírito familiar e adora andar comigo, pode ser que ele simpatize com esse meu modo de ser. E o meu espírito leviano pode ser tão leviano quanto eu. Então, que ele tem simpatia por mim, é esses vícios que eu tenho. Essa moral duvidosa que eu tenho. Não é? Então, não é porque é um espírito familiar que ele é, ó, sensacional. Não. Muitas vezes não, é isso que ele está falando. A segunda condição, essa foi a primeira condição, né? É o médico se colocar sob a proteção de Deus e solicitar sempre a ajuda dos bons espíritos, tá? A segunda condição é aplicar-se o médium com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios, né, fazer aquele esforço de reconhecer por todos os por todos indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam. E, né? E isso aqui é importante. Deixa eu só sublinhando umas coisinhas aqui. É, de que natureza são os primeiros que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Então, você tem que abrir o quê? Você tem que começar a desenvolver o seu discernimento, né? O seu discernimento, o seu olhar, para que você possa ir analisando bem por todos os indícios, quer dizer, pela fala dele, pelo texto dele, quem é aqueles espíritos que estão nessa fase inicial junto a você. Isso que você tem que começar a analisar. Né? De que maneira, natureza, são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência, sempre se desconfie. Então, chegou sempre aquela coisa, né? Um olho no padre, um olho na missa. São os primeiros espíritos que estão ali trabalhando com você. Nada de, ó, não quero ver, não quero ouvir. Não. Atento. Sempre desconfiando. Um olho aqui, outro olho lá. Entendeu? É o que ele falou aqui. E dos quais manda a prudência, sempre se desconfie. Ai, mas que coisa, é um bom espírito. Você está desconfiado dela? Foi Kardec que mandou. Foi Kardec que mandou. Eu estou começando o trabalho, estou começando a psicografar, estou começando a psicofonar. Tem um grupo de espíritos se comunicando através de mim.
Mas eu tenho o quê? Analisar o texto deles, a fala deles. Analisar, fazer aquela crítica bem feita, tá? Para ver como é que eles agem, o que eles falam. E sempre com a antena ligada, né? E como ele diz aqui, manda a prudência, sempre se desconfie, para você não ser enganado. Aí ele continua aqui. Se forem suspeitos, se você detectar que tem algo errado e você detonar essa suspeição aí, se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo guardião, a seu orientador espiritual, e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Ah, mas ele tem cada poesia linda, ele é tão bonzinho. Não, recusa, afasta, repele, se nega a receber a mensagem dele. É, olha como é importante essas questões que a gente está estudando aqui. Essa 211, a 210, a 209, toda essa aula de hoje, que começou da 208. Pode parecer para alguns uma coisa chata, mas não é não, gente. É Kardec nos orientando para que a gente possa fazer um trabalho com segurança, para que a gente não venha a cair no abismo. Tá? E ele continua. Você vê que as questões são grandes. As questões são grandes. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria. Por isso aqui, estudar o livro dos médiuns. Para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Então, ele está dizendo o quê? Antes de você ir para essas aulas de treinamento, estuda o livro dos médiuns. Isso que ele está dizendo. Indispensável se faz o estudo prévio, quer dizer, antes da teoria, antes da prática, estudar a teoria. Para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Porque se você vai praticar, né, essa mediunidade sem conhecer nada, você pode ter problemas. Primeiro estuda, depois você vai para a prática. Aí ele diz aqui: a esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão, que é o capítulo 23, que a gente ainda vai estudar, e da identidade dos espíritos, capítulo 24. Então, repare, ele deixou aqui, nós vamos ter, no Livro dos Médiuns, um capítulo só para obsessão, que é o capítulo 23. E outro capítulo da identidade dos espíritos, para você identificar quem são os espíritos, que é o capítulo 24. Então, ele dedica 2 capítulos a esse tema. Olha a importância disso. Limitar-nos-emos aqui, nesse capítulo, desse item 211, a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, né? Da linguagem. Que linguagem? Linguagem chula. O espírito veio com aquela linguagem, sabe? Bem vulgar. Opa! Você já põe suas barbas de molho. Porque ninguém imagina um Emmanuel fazendo piadinhas, coisinhas, sabe, inadequadas. Então, se você perceber que o espírito está com aquela conversinha inadequada, já é um ponto contra ele, tá? Aí ele diz aqui, né? Além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis de inferioridade dos espíritos. 2 pontos. Ele vai citar uma série de coisas. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. É aquela coisa, gente, olha, no nosso texto, eu vou deixar aqui para vocês uma imagem, uma cruz, um símbolo. Esse símbolo vai ser o símbolo que vai marcar o nosso trabalho. Aí desenha
uma cruz gamada, desenha uma coisa assim medieval, entendeu? Aquele carimbo que você tem que ter. Já vai, epa! Cuidado com isso. Não, vocês terão que usar um anel. Todo mundo vai comprar um anel. Ou então, vamos usar uma fita, né? Com uma medalha. Começou com essas histórias, já viu que não vai rolar. Aí eles aqui, né? Emblemas, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. O espírito só quer escrever nos símbolos romanos. Entendeu? Com códigos, tipo números romanos, que tem esses códigos. Para por aí. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de sólido, porquanto é mais questão do médio que do espírito. Não é porque o médio escreve, às vezes, de forma feia, que ele é mau. Tá? Muitas vezes isso aí é mais questão do médio. Temos visto médios de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras. Ah, se a letra é grande, é médio superior. Se a letra é pequenininha, é médio inferior. Ou o contrário, né? E que ligam grande importância às letras bem talhadas. Porque antigamente, o pessoal, né, lá do final do século XIX, século XX, tinha aquelas coisas, né, aquelas letras bonitas, né? Aquelas letras desenhadas. Inclusive, nós temos alguns capítulos de alguns livros que a primeira letra de cada capítulo é uma letra dessa, né? Toda bonitona. E as outras letras são comuns. Às vezes, vai escrever, começar o pai escreve espírito. A letra E é toda desenhada. Porque antigamente tinha esse negócio. Tinha gente que fazia curso, né? Dessas letras desenhadas assim. Era até muito bonito, mas devia dar um trabalho danado. Então, ele vai falar aqui, né? E tem, ele diz, tem médios que julgam os espíritos por essas letras bonitas que eles fazem, como se foram letras de imprensa, puerilidade, evidentemente incompatível com uma superioridade real. Então, você não pode julgar a superioridade do médium por esse tipo de coisa, né? Por essas frivolidades. 212. Se é importante não cair o médium sem o querer da dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Às vezes o médium cai na dependência dos maus espíritos por ignorância, por pura ignorância, tá? É aquela ignorância de não conhecer, não é? Não tem estudo, acha que primeiro tem que vir a prática, depois o estudo, e aí a coisa não dá certo. Mas ele diz aqui, ainda é mais importante, não caia ele por espontânea vontade. Lembra do beletrista? Né? Então ele diz aqui, né? Não caia. Se é importante não cair o médio sem querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade, na dependência dos maus espíritos. Lembra do beletrista que fez aquele convite ao Ivone? Se ela aceitasse, ela não podia alegar ignorância, porque Leon Denis, Charles, Dr. Bezerra já tinham alertado ela. Se ela aceitasse, ela estaria caindo por espontânea vontade. Ela não podia dizer a cigana me enganou, entendeu? Porque ela tinha conhecimento. Não, não, eu estou falando aqui. Eu estou relendo. Se é importante não cair o médio sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por vontade, por espontânea vontade, na dependência dos maus espíritos. Então, mas vamos fortalecer o correto que está aqui, né? Então, é aquela coisa.
Ela tinha conhecimento. Se ela aceita, ela estaria caindo na dependência dos maus espíritos por espontânea vontade, e não por ignorância. Aí a responsabilidade dela seria muito maior. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça. Porque tem aquela coisa, né? Ai, eu quero ser médium, tão lindo, quero ser psicólogo, tão lindo. Olha, presta atenção. Ah, deixa para lá. Importante é que eu seja um bom psicólogo. Então, ele diz aqui que, pelo desejo imoderado de escrever, não leve a pessoa a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. No início, tudo bem, que você vai receber ajuda desses espíritos chamados secundários. Mas com o passar do tempo, quando você perceber que você está, né, mais firme, com mais maduro na tarefa, aí você começa a pedir, é você que tem que pedir aos bons espíritos que venham te auxiliar. E os bons espíritos, percebendo a sua intenção, o seu esforço, vão se aproximar. E os secundários vão o quê? Se afastando. É um processo natural. Baseado o quê? Na tua vontade, no teu esforço. Mas se você, não fizer por onde, vai ficar nessa situação. E aí, como ele diz aqui, no final da história, você pode pagar caro pela sua imprudência. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que considero muito demorado, tem que estudar 1 ano, 2 anos, não vai rolar, não. E não vou esperar tanto tempo, não. Desenvolvimento que considero muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer. Ainda que mal, contando despedi-lo logo. É igual aquele negócio, né? Por exemplo, a Denise é costureira. Aí a máquina dela deu um probleminha. Aí ela liga para o mecânico, que ela sabe que tem experiência no trabalho. E ele diz assim: Dona Denise, eu posso ir na sua casa. Isso é segunda-feira. Mas eu só vou poder ir na sexta. Dá para a senhora esperar até sexta? Seu fulano, não dá, não dá. Aí o Menezes disse para ela assim: o Joaquinzinho ali da esquina, ele disse que é mecânico de máquina de costura. Se quer, eu falo com ele. Aí o Menezes chama lá o Joaquinzinho. Aí o Joaquinzinho disse assim: espera ela que daqui a 2 horas eu estou lá. Aí veio o Joaquinzinho. Seu Joaquinzinho, pergunta dele, se eu conheço de máquina? Conheço de máquina pra caramba. Conheço. Quem não conhece uma máquina? Conheço de máquina. Então o senhor vai e conserta a minha máquina. Aí ele disse assim: dona Denise, vai fazer outras coisas que eu vou consertar a sua máquina. Quando ela volta, ela disse: seu Joaquinzinho, o que houve? Aí, dona Denise, eu de uma fiz 3 máquinas para a senhora. Aí ela olha: meu Deus do céu. Seu Joaquinzinho, o que o senhor fez? Tem 3 máquinas. Deixei até peça sobrando para a senhora fazer uma 4ª máquina, se quiser. Seu Joaquinzinho, pelo amor de Deus, eu quero aquela máquina de volta. Ih, dona Denise, não vai dar não, né? Eu só sei desmontar, mas montar não sei não. Aí ela vai ter que falar com o moço lá. Aí o moço lá que entende do negócio vem e olha assim: dona Denise, eu ia cobrar para a senhora 2.000, R$ 200, mas agora eu vou cobrar 5.000, porque para consertar o que ele fez, vai pagar caro. É o que aconteceu. É isso que acontece, entendeu? Que ele fala aqui: a impaciência de, de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que considero muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer.
ainda que mal, contando despedir logo, achando que logo vai se livrar dele. Muitos hão tido plenamente satisfeitos seus desejos, e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com ter sido chamado na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em isso do que em vir. Detalhe, o Joaquinzinho ainda vai querer ter meu dinheiro, que ela prometeu se ele consertasse. E se ela não pagar, ele vai gritar e espernear. Ele vai pagar o seu Joaquinzinho. Entendeu? Então, porém, o espírito, pouco se incomodando com ter sido chamado na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversas pessoas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-lo quando quisessem, por anos de obsessão de toda espécie. Tem muita gente que diz assim: na hora que eu quiser, eu mando ele embora. É igual o viciado que diz: eu paro de beber, de fumar a hora que eu quiser. Né? E aí, ó, na hora que eu quiser, eu paro. E aí, ó, vai se enterrando, né? E aí essa pessoa acaba ganhando anos de obsessão, de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais, e pelas mais cruéis decepções. Então você acaba ganhando um adversário terrível. Tudo por quê? Por impaciência, por não querer seguir o caminho direitinho, né? Aí ele diz aqui: o espírito se mostrou a princípio abertamente mal. No início ele já mostrou quem ele era. Depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado, para repeli-lo à vontade, né? Então, ele no início se mostrou já mal, mas você não esquentou a cabeça. Depois, hipócrita, né? Para você pensar que ele estava enquadradinho. Mas depois ele dominou você. E aí você que achava antes que podia mandar ele embora a hora que você quisesse, você vai ver que não vai conseguir mais. Porque ele está ali, ó, encastelado. E, ó, muita dor e sofrimento para você se libertar. Ainda mais porque fomos nós que permitimos que ele se que ele entrasse na sua casa, sentasse no sofá e, ó, se assenhoreasse do espaço. Na hora depois para você botar para fora, olha aí a confusão. Não vai ser tão fácil assim, tá? Então, gente, a gente vai parar aqui. Olha essas questões: 208, 209, 10, 11, 12. Que questões importantes que Allan Kardec trouxe para a gente. Principalmente para quem está trabalhando diretamente na mediunidade, quem está trabalhando no atendimento fraterno, quem está trabalhando na mesa mediúnica, e questões muito importantes mesmo. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Atento a tudo isso. Daí a importância de você primeiro estudar a teoria para depois você entrar na prática. Que aí fica mais difícil você se deixar enganar, você se deixar levar. A não ser que seja pela sua própria vontade, seu livre-arbítrio. Aí é outro departamento. Né? Aí é outro departamento. Já não vai ser pela ignorância, porque você já tem o conhecimento. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o estudo aí que nós estamos fazendo? Eu me lembrei do estudo de diversidade dos carismas, dessa paura que as pessoas têm. Ah, eu quero ser médio, eu quero ser médio, eu preciso, né? Aí fica, tenta, acha que tem essa mediunidade, né, de psicografia, psicofonia e tal, e fica nessa insistência, e aí se apega a qualquer espírito, Exatamente. não é? Aí se ferra, né?
O É o primeiro que passar, você está agarrando. Nossa, aí é uma festa para eles, é mais o que eles querem mesmo. Exatamente o que Para eles pegar querem. um peixinho aí, passo para pescar. Exatamente, eles querem isso. Eles querem É, pegar essas pessoas crédulas, essas pessoas, né, que sim, entra toda a vaidade nessa história. E sim. lembrando a todos os irmãos que estão aqui, que talvez não saibam, nós terminamos o estudo do livro Diversidade dos Carismas ontem, que foi belíssimo, né, gente? Nossa, foi um espetáculo. Foi um final fantástico. O Hermínio deixou para o final o melhor, não é? Ele deixou o melhor, Deixou a cereja do bolo, a deixou a cereja. cereja do bolo para o final. Vocês sabem uma coisa, eu vou contar para vocês, que aconteceu. Ontem, eu não esperava terminar o estudo. Olha como são as coisas. O estudo ontem. Então, eu só tinha estudado até a sexta historinha. A sétima historinha, que foi a última, eu não tinha estudado. Eu não tinha nem lido. Eu não sabia o que aconteceu. Aí eu disse assim: eu vou estudar só até a sexta historinha e deixo a última historinha, que era para dia 18. E aí eu completo com alguma coisa do Hermínio de Miranda para poder concluir a aula, porque senão a aula ia terminar cedo. Eu não estudei a última aula, eu não li. Então, conforme eu fui estudando, quando eu olhei para o horário, eu terminei de ler a sexta historinha, eu vi que ainda tinha horário. E como a gente não tem o curso da Amélia Rodrigues e teria radiação, eu falei assim: sabe de uma coisa? Mesmo não estudando, não tendo estudado, que eu sempre estudo, isso eu posso ler, eu sempre estudo, eu vou ler devagar essa última historinha para concluir o livro, para não deixar. E eu não tinha lido. E eu fui pega de surpresa. Eu até disse assim: eu acho que foi uma pegadinha da espiritualidade, porque eu sempre estudo. E eu ia deixar a última historinha. Eu disse assim: eu vou terminar já acabando ali umas 5 e pouco, né? Então deixa a última historinha depois. E eu estava preparando o encerramento para a aula que eu ia botar depois da última historinha. Mas quando eu olhei, ainda faltava 15 minutos. Certo, eu não estudei, mas eu vou lendo aqui. Então eu fui pego de surpresa, porque eu não esperava aquele final. Para mim foi uma surpresa a última historinha que conclui com a caridade. Tanto que na hora que eu vi aqui ele dando a primeira carta aos Coríntios, eu correndo peguei a Bíblia e abri para poder ler a carta aos Coríntios, que eu acho lindo. Aquilo para mim é uma poesia, uma parte linda que eu acho daquela carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu peguei, porque eu li um pedacinho que ele colocou, mas eu não fiquei satisfeita. Aí eu peguei a Bíblia, consegui abrir e li o capítulo 15, né, da primeira carta aos Coríntios, que é aquela coisa maravilhosa. Para mim foi uma surpresa também, porque eu não sabia que ele ia ter a história e que ele ia terminar daquela maneira. Então, eu até fiquei muito agradecida à espiritualidade, porque para mim foi uma emoção, como foi para vocês. Que talvez se eu tivesse estudado anteriormente, eu não entrasse nessa emoção que todo mundo entrou quando nós fizemos o encerramento da obra, que foi maravilhoso. Quem quiser saber, vai olhar lá no nosso site do YouTube e assiste a última aula, que foi maravilhosa, né, gente? Essas são as surpresas que a espiritualidade prepara para a gente. Bem, Rose, gente, eu oi. contei para as meninas, mas você estava convertendo. Aí você Aham. não estava presente. Foi depois que acabou a aula que a gente ficou comentando a beleza do livro, né? Ai, foi bom. Segunda-feira, depois da palestra pública, é o meu Evangelho no Lar. Caiu a carta aos Olha Coríntios. só. Exatamente naquela parte da Capítulo caridade. 15, né? É o capítulo 15 todo. É lindo, lindo. Foi Maravilhoso. realmente. Ele fechou. E eu acho que a espiritualidade disse assim: vai lá, lê esse último, para eu também me emocionar. Porque não lendo antes, foi uma surpresa, assim, né? E eu me emocionei com aquele final extraordinário que valeu todos 4 ou quase 5 anos de estudo daquela obra, essa obra maravilhosa, né?
uma coisa assim maravilhosa. São coisas que a espiritualidade, né, concedem para a gente, esses presentes. Foi um presente lindo. Bem, gente, semana que vem, como eu já falei anteriormente, eu não vou dar aula sexta-feira, porque eu vou estar viajando. Então, essa questão 213 vai ficar para o dia 26. 26 do 6 de 26. Vai ter a irradiação, tá, Denise? Já botou para despertar o relógio, né? Vai ter a irradiação de enfermos, 3 e 15, isso vai ter. Mas, inclusive, dia 19 é aniversário da minha filha. Mas não vai ter o estudo, vai ter só a irradiação. Tá? 3 e 15 estaremos aqui para a irradiação. Mas o estudo dos bastidores, livro dos médios, não. Então já estamos avisando de antecedência. Muito bom o estudo do livro dos médios. Nossa, muito bom. Esse fim de semana foi cheio de presentes para a gente, né? Como também foi muito bonita a palestra ontem da Geisa, né? Sobre órfãos, nossa. Como foi segunda-feira também, né? Aquela daquela menina, né? A nossa, da Andressa Sabala. Nós tivemos. Você já botou? Já, porque eu não vi o Porque final. só falta, Não acho que vi o só faltam final. 2 aulas. Acho que falta ontem a palestra e a de hoje. Ah, Que tá, porque eu não vi o final. O eu final só eu não publiquei, consegui ver. eu publiquei foi o Sermão do Monte, está faltando quinta e sexta. É porque às vezes eu vou fazer uma coisa e outra, acabei Ah, tá. esquecendo. Então a de segunda você já postou. Segunda já e quarta já, Isso, o eu Sermão passei do mal Monte. também, não consegui assistir o É até final. quarta-feira, falta quinta e sexta, quer dizer, ontem e hoje, que está faltando, tá? Então, Pronto. gente, estamos encerrando aqui o nosso estudo dessa semana, muito rico. Ai, não vamos esquecer aqui, ó. Quinta-feira que vem, ó, iniciamos as curas de Jesus, que eu já tinha planejado. Ah, não, é dia 26. Não, não, é 25 que é. Isso aqui é quinta-feira. Quinta-feira eu vou dar aula. É dia 25, tá? Estou preparando uma aula bem legal, porque falar de Jesus é uma emoção só, gente. É uma emoção só. As curas de Jesus. Inclusive, o nosso curso não vai chamar as curas de Jesus. O nosso curso vai ser o médico das almas. Dentro desse curso, a gente vai estudar vários livros que falam de Jesus. Entendeu? Então, o primeiro livro é As Curas de Jesus. Mas virão outros que vão falar de Jesus. Então, o curso é o médico das almas. Porque alguém pode dizer que a gente não está precisando, no momento atual, desse médico? Do jeito que a coisa anda, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser clientes ad eternos, porque a coisa está feia. Então, o curso é o Médico das Almas. Dentro do curso Médico das Almas, o primeiro livro, As Curas de Jesus, tá bom? Começa dia 25, dia 18, às 16 horas. Bom, então dia 18 amanhã eu vou mandar o cartazinho para lembrar tudo. Então vamos encerrar aqui o nosso estudo, do nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Joana. Joana, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Nossa nova palestrante. Entendeu? Percebeu? Tratar ela bem. Não, vamos devagar, vamos devagar. Tratar ela bem. Vamos lá. Vamos juntos nesse momento, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele por mais uma tarde de estudo, de iluminação dos nossos espíritos, de aprendizado. Agradecemos à companheira Rose, que tem toda essa boa vontade em nos auxiliar, fazendo esse trabalho, que ela tenha muita saúde, tenha muito equilíbrio, que Jesus sempre ilumine ela, dando a ela força, coragem para continuar esse trabalho tão grandioso de divulgação doutrinária. Muito agradecida estamos a você. E que nessa noite tenhamos muita paz, muita harmonia, que Jesus, o Pai amoroso, derrame bênçãos de luz sobre todos nós, sobre o nosso Estado, sobre o nosso país, para que haja calma, tranquilidade, solidariedade entre as criaturas. E que nosso final de semana seja repleto de bênçãos, de paz e harmonia, na graça de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, vamos encerrando aqui o nosso trabalho da noite de hoje.
trabalho dessa semana, agradecendo muito a Deus por tudo que temos recebido. E olha que a gente tem recebido muito, né? Que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos fortaleça, abençoe nossa família e que na segunda-feira possamos estar de volta para os nossos estudos, para o nosso painel de dependência química, esse assunto tão importante para todos, tá? Eu vou encerrar aqui para todos nós agora.